Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, bem diferente do vídeo que eu fiz na sexta-feira, né? Falando sobre uma, uma figura aí, talvez uma das mais exemplares que a gente teve na história da humanidade. Hoje eu quero falar sobre uma completamente oposta, que é o Epstein, é o caso aí que está sendo muito comentado. E eu quero fazer essa relação hoje, né? Falar um pouco sobre o caso e o que, que isso tem a ver com a gente, o que, que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Bom, né, para quem não sabe, o caso Epstein é um cara aí que foi acusado, foi, né, processado, julgado, preso por causa de abusos, né? Ele promovia festas numa ilha que ele tinha no Caribe, enfim. E ele tinha câmeras por toda a ilha e ele convidava políticos poderosos, pessoas muito influentes ali. É um cara que ficou bilionário e muito influente, tinha uma rede de influência muito grande com nomes de vários políticos grandes aí, associados, tipo Donald Trump, um príncipe da Inglaterra lá, enfim, várias pessoas super influentes e, e que suspeita-se que ele fazia esses vídeos dessas pessoas e usava isso como uma forma de ter vantagem em cima dessa pessoa, né, para poder tirar proveito dessa posição privilegiada de ter uma prova contra um crime hediondo contra essas pessoas. Mas enfim, ele fez coisas horríveis, cometeu crimes gravíssimos e aí foi morrido na prisão, né? Como se diz, porque é muito. Não é só estranho a morte dele na prisão, como é uma coisa, para mim, claramente uma queima de arquivo, né? Não tem, é isso que é interessante. A gente começa a ver que as coisas são feitas assim, quase que às claras e sem nenhuma consequência. Porque, tipo, cara, você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não tem prova, fica por isso mesmo. E, esse caso é muito louco também, porque a cúmplice dele, que era a namorada amiga lá, era filha do cara que era muito grande também, muito influente, muito provavelmente estava envolvido com, com espionagem, com espionagem de vários países, assim, de coisa gigante mesmo, digno de teoria da conspiração, tá ligado? Coisas bizarras. E essa mulher, que era filha desse cara, acabou vivendo e crescendo nesse meio ali de manipulação. Então ela meio que ajudava o, o Epstein com os crimes dele e tudo mais. É, um outro nível de loucura mesmo, da gente pensar de como isso pode ser verdade, né? Coisas dignas de ficção. Mas o meu ponto com esse vídeo, na real, não é falar sobre o caso Epstein em si, mas sim trazer para nossa para nossa realidade de hoje, né? Eu não quero uma coisa sensacionalista ou pessimista. O que eu quero é discutir e mostrar como que a gente teve, como que a gente tem exemplos de como não funciona ter deliberadamente pessoas ultra influentes e poderosas em governos e, e tratar isso como algo normal e natural, sabe? Tipo, esse caso que é para mim deixa de ser um escândalo criminoso no sentido de indivíduo, mas para mim isso é um escândalo criminoso a nível social mundial, sabe, de estrutura criminosa a nível de governos. Então, né, você tem vários nomes de presidentes, pessoas donos de empresas gigantescas, né, big techs envolvidos no negócio.
E que são essas pessoas que meio que ditam as regras do mundo, saca? E é um negócio muito bizarro. A gente fala, nossa, cara, parece coisa de teoria da conspiração, porque a gente quer acreditar que isso é impossível, que não existam poderosos psicopatas a esse nível, né, de fazer tráfico de mulheres, né, tráfico de criança, ritual, coisas assim bizarras que a gente vê em filme de terror, mas que infelizmente é uma realidade que dá na nossa cara e mesmo assim a gente faz um grande esforço para negar o quão absurdo é. E meu ponto, cara, é que eu entendo que alguma das coisas que eu falo aqui no canal são impopulares, ou parece conversa de doido e tal. Mas ao mesmo tempo, cara, eu ainda toco nessa ferida das pessoas terem esse senso crítico de questionar tudo que for possível ser questionado. Então, quando eu falar de imposto, de não sei o que, cara, não faz o menor sentido, não beneficia realmente a sociedade, beneficia a casta política que faz as próprias leis, as próprias regras e vive numa bolha completamente fora da realidade das pessoas comuns. E esse caso é quase um escárnio das pessoas comuns, dos cidadãos comuns, não brasileiros, mas mundial, sabe? É uma afronta do tipo assim, tratando as pessoas nem como lixo, não, como algo pior, sabe? É um nível de sadismo que, que é chocante, assim, deixa a gente estarrecido mesmo. Mas é esse tipo de coisa que me faz falar sobre isso, que me faz produzir conteúdo aqui no YouTube sobre isso. Mano, já deu dessas paradas, tá ligado? Já deu. Já deu dessa concentração é, é, de poderosos maquinando como o mundo é, como o mundo funciona, o que, que é certo e o que, que é errado, o que, que é lei e o que, que não é lei, enquanto a sua percepção, sua base moral, o é, é, o seu código de conduta social religioso te diz uma coisa, enquanto o estado social te fala outra. Enquanto coisas nesse nível chega a atingir a sua vida e você continua e você reforça que aquilo é o normal, que são é uma pessoa ou outra, só tem um criminoso ou outra. E não, cara, o sistema ele é criminoso. As pessoas que ascendem a um poder estatal são psicopatas, são pessoas inescrupulosas que estão dispostas a fazer absurdos por poder. E esse caso, tipo assim, escancara isso cada vez mais. Escancara isso de uma forma brutal. E o nosso não fazer nada e a nossa comodidade, a nossa passividade de simplesmente falar, não, véio, o cara é maluco, como se isso se resumisse a um cara e não a um sistema inteiro. E tende a diluir o peso disso tudo, sabe? Cara, quantas pessoas, quantas crianças, quantos, quantas mortes, quantos assassinatos, quantas pessoas se lascaram por causa disso? É uma das coisas
que eu falo aqui no canal, cara. Tipo assim, já é tempo, já foi o tempo de aceitar esse tipo de coisa com passividade. É hora de usar a inteligência e até um negócio que eu comentei no vídeo aqui de sexta-feira lá nos comentários, que um camarada aí deixou um comentário, inclusive deixa o seu comentário aqui também, se você quiser trocar ideias sobre algum assunto, e eu respondi ele lá, falei, cara, o problema não é o ponto de, e temos que dar uma educação melhor, temos que baixar a maioridade penal, sabe assim, essa tentativa de remediar uma doença que precisa ser extirpada na sua raiz e não ficar podando o galinho da erva daninha, porque ela vai continuar crescendo com força. E essas coisas acontecem, são assustadoras, e eu acho que ainda mais assustadoras são, são respostas de pessoas, de elementos a isso como se fosse, pô, mais um caso, mais uma coisa. Pô, igual o próprio Donald Trump falando, mas vocês ainda estão falando desse cara? Como se, vocês estão obcecados por esse cara, tipo assim. Cara, não se trata desse cara. É esse que é o ponto. Se trata de um escândalo absurdo, desumano, ser possível por meios estatais, que é a forma como a gente se organiza atualmente, entendeu? Isso é um fracasso total. Isso é um fracasso total. O Estado social é patético, é fraco, é podre, é corrompível. Infelizmente, essa é a realidade, cara. E as pessoas não enxergam isso. As pessoas enxergam, porra, isso é normal e, e estão dispostas a simplesmente aceitar os danos colaterais que advêm disso. Sendo que não, cara, você não é obrigado a aceitar esse tipo de coisa, você não é obrigado a abaixar a cabeça para para alguém mandar na sua vida porque aquela pessoa tem dinheiro, aquela pessoa tem um status social. Isso é a coisa mais diabólica e satânica que pode existir, né? Religiosamente falando aí. A gente foi criado, né? Nossa essência, existe liberdade na nossa essência, e isso é um dos presentes que nos foi dado quando a gente foi, quando a nossa alma foi criada por Deus. Porque ele sendo tudo e sendo perfeito, a gente simplesmente poderia já ter sido criado no, no bem total, no paraíso supremo e tudo mais. Mas, tipo, o que seria de nós isso, né, se assim fosse? Se a gente não tivesse nossas próprias escolhas, tomasse nossas próprias decisões? A gente seria simplesmente marionetes de Deus, né? Mas a criação, ela é tão incrível, tão perfeita, que ela te coloca no mundo e te permite escolher que caminho você vai trilhar, criar sua própria história, né, ao longo da eternidade aí que a gente tem. E aí a gente é colocado nesse lugar, né, nessa, nesse grãozinho de areia, nessa bolinha azul no meio do nada, preso, porque a gente precisa aprender e saber lidar com algumas coisas. E aí, a forma como a gente se organiza acaba sendo uma prisão ainda maior, a ponto da gente não ter nem a capacidade
a gente não é nem estimulado a pensar sobre o assunto de que, cara, isso pode estar errado. Cara, isso talvez haja uma forma diferente. Talvez isso não seja o ideal. Talvez isso não converse tão bem com com a liberdade que a gente, depois de milênios de evolução da humanidade, a gente vem percebendo o quão importante isso é. E a gente insiste em viver e conviver e dar vida a um sistema doente. E doente no pior sentido da palavra. Doente de corrompido, de mal, de anti-Deus, tá ligado? Esse que eu acho que é o ponto, cara. Por isso que eu acho que a descentralização é o futuro e é tão necessária para o próximo passo da humanidade. Para o momento que a humanidade vai começar a, a retirar dela esse esse mal mesmo, esse mal que não leva a lugar nenhum, esse mal sádico, esse mal destrutivo. E é impressionante como as coisas se conectam, sabe? E como parece haver forças ali malignas mesmo, trabalhando no sentido de levar a gente para pro buraco, sabe? Cada vez mais. Eu acho bizarro, assim. Uma das coisas, por exemplo, que eu vi, né, estudando essas paradas aí de dinheiro, economia e tudo mais, sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi um momento, acho que o primeiro momento ali que o dinheiro perdeu o lastro no ouro, né, que o dinheiro estatal perdeu o lastro no ouro, que foi para financiar a guerra. E olha quão duplamente destrutivo isso foi. Tipo assim, a gente desvalorizou o dinheiro, a gente inundou a economia de dinheiro estatal baseado em nada, sem nenhum valor agregado para a humanidade, sem ter gerado nenhum valor para ninguém, para financiar armamento explosivo, destruição de pessoas que são uma das coisas que mais gera valor para a humanidade é a própria humanidade, são as próprias pessoas. E a humanidade investiu um dinheiro que ela não tinha para se autodestruir. Cara, que é um plano mais diabólico que esse, velho? É muito bizarro. E aí a gente vê essas coisas acontecendo, esses escândalos, podridão, corrupção, já passando do nível do dinheiro, sabe? Indo para níveis de influência de nações mesmo, do tipo, cara, eu já tenho dinheiro demais, eu já posso comprar uma ilha, né, que é o caso lá, já posso comprar uma ilha, eu tenho helicóptero, eu tenho jato, eu tenho, tipo assim, aí chega num nível que aflora o sadismo demoníaco humano, que encontra espaço para para ação ainda. E aí se deixa levar, tipo assim, que eu posso fazer? Que eu sou eu sou o rei do universo. O que eu posso fazer, tipo, sobrepujar as pessoas, fazer os outros passarem ridículo, ver alguém que eu acho super poderoso, talvez se ajoelhar nos meus pés e implorar para que eu não faça algo que eu tenho poder de fazer, sabe? Tipo,
É algo surreal. Então, e eu volto a dizer, né? É uma coisa gigantesca e, e, um, e uma das coisas que eu acho que o Bitcoin é disruptivo é justamente encaminhar nós, né, seres humanos, e começar a trazer os incentivos certos para um caminho cada vez mais distante desse tipo de atrocidade, saca? É assim que eu enxergo o, o Bitcoin, o potencial que o Bitcoin tem. Ah, mas o Bitcoin é um dinheiro de internet, cara, você está exagerando. Não, não acho que eu estou exagerando, porque as coisas vão se conectando, né? Uma coisa são elos que vão formando uma corrente estrutural. Então é uma coisa que influencia outra coisa, que daí influencia outra coisa, e você tem uma reação em cadeia que estrutura toda a nossa sociedade, saca? E o dinheiro é um elo muito relevante para isso, ele é muito importante para isso. Porque ele é a representação da nossa energia de tempo de vida. E o tempo é o bem mais precioso que a gente pode ter, segundo o meu ponto de vista. É o tempo que você tem de oportunidade na Terra, aqui no momento que você está vivo, para usufruir e gerar riqueza para as outras pessoas. Enfim, acho que esse vídeo ficou muito lento, porque eu acho que é um papo que é muito reflexível, muito difícil de falar sobre, na real. É um, dá um gosto amargo assim na boca, é ruim de ver, de pensar, de imaginar, de, de pensar nessas pessoas que sofreram essa consequência de forma direta, sofreram nesses crimes de forma direta. Não só a sociedade que sofre de forma indireta, mas essas pessoas que realmente sofreram de forma direta, né? Enfim, vivendo e aprendendo, galera. Vivendo e aprendendo. Acho que são tempos sombrios mas que precedem novos tempos, tempos melhores. É isso que eu acredito. É isso que eu vou continuar é, pensando sobre, falando sobre, e dentro da minha pequena capacidade, pequena, uh, minha humilde participação, né, no mundo, eu vou tentar fazer o que eu puder, tentar fazer o meu melhor. E no momento o meu melhor é esse, né? Então, acho que para além do dinheiro, estude o Bitcoin como uma forma de reorganização social, de economia paralela, de uma era de mais justiça, de mais confiança, de mais atitudes honestas e mais propagação de bem, do bem mesmo, bem e bens, valores e, e algo mais alinhado à moral e ao que é certo do que o que é lei e do que é imposto por um Estado inundado de psicopatas sanguinários. É isso por hoje.
Valeu por acompanhar o vídeo até aqui e eu volto no próximo vídeo. Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal também e deixa o comentário que eu vou responder aí quem deixar o comentário. Um abraço e até mais.